que é de extrema importância, não só a psicofarmacologia, mas a psicoterapia. Era isso que eu ia lhe perguntar, se realmente a medicação era a única forma de ajuda destas pessoas, não? Não é. Não é. Não digo que só a psicoterapia que seja. Eu acho que o ideal é de facto esta combinação, e há estudos que o referem. É a combinação destas duas vertentes. Em termos psicofarmacológicos, nós podemos usar antidepressivos, podemos usar ansiolíticos, podemos usar outro tipo de fármacos, muitas vezes, para frenar um bocadinho aquele tipo de ideias intrusivas. Pronto. Não temos um manancial muito grande, mas usamos algum tipo de medicação que ajuda a frenar um bocadinho esse tipo de ideias. E depois, em termos psicoterapêuticos, acaba por haver vários tipos de psicoterapias, mas realçando aqui, se calhar, as duas com que trabalho mais ou que vejo mais também na prática clínica, são mais do âmbito da cognitiva comportamental, nomeadamente terapia de exposição. E esta exposição é um bocadinho complicado de falar. Então, terapia de exposição aqui é com um suporte de um terapeuta, naturalmente, portanto, em condições controladas. E o que acontece normalmente é expor a pessoa às memórias do trauma. Portanto, com ajuda, tentam imaginar e relembrar acontecimentos. Mas sempre consciente? Sempre consciente. Não tem nada a ver com a hipnose, nem... Deve ser duro. Não, a pessoa... tentar relembrar e, de facto, com a ajuda do psicoterapeuta, tentar reintegrar um bocadinho aquilo que sente. E depois, passada essa fase, porque normalmente começam por aí, a terapia de exposição mesmo, por exemplo, a elementos que para nós são neutros, mas que desencadeiam reações muito graves nessas pessoas. Porque qualquer elemento neutro que esteja presente na situação traumática vai ser, para aquela pessoa, a representação cognitiva do trauma. Ou seja, noutro contexto, a pessoa não está a vivenciar o trauma, mas de repente olha para um, sei lá, um casaco, um carro de determinada cor, ou um caminhão. Faz-lhe lembrar. E volta a sentir aquilo. Ou seja, há um condicionamento mesmo. A pessoa não está a viver o trauma, está a vivenciar ali alguma memória, ou a ver um elemento neutro, e de facto tem sintomas muito graves. E, portanto, eles vão tentar que de facto a pessoa fique um bocadinho mais tranquila em relação a isso, que consiga fazer algum reprocessamento desse tipo de ideias, isso na parte da exposição. E a outra também muito importante é mais a parte cognitiva em si. Ou seja, terapia cognitiva mesmo, cognitiva ou comportamental, com base mais na parte cognitiva, ou seja, nos nossos pensamentos. Porque partindo do pressuposto, isto é válido não só na psicoterapia, portanto também na psiquiatria, partindo do pressuposto que os nossos pensamentos e a forma como nós interpretamos muitas vezes os acontecimentos, mais do que os acontecimentos em si, podem ajudar a desencadear em nós determinado tipo de reações emocionais. Sim. Se nós conseguirmos chegar às nossas crenças, que podem ser, ou seja, esquemas de pensamentos, esquemas cognitivos, que podem ser um bocadinho mais disfuncionais, nesse aspecto, não é? Uma pessoa ter um quadro de perturbação traumática, mas noutros aspectos da vida e noutras patologias. Mas tipo comandar os nossos pensamentos, mais ou tentarmos menos? identificá-los, pelo menos, tentar identificar a forma como nós processamos e pensamos determinados acontecimentos da vida, no geral, e depois, se calhar, aqui focados em quê? No medo, na insegurança, na sensação, muitas vezes, de fúria, e muito importante nas mulheres, e a realçar isso também, os sentimentos de culpa. É que muitas vezes nos traumas a pessoa acaba por processar as coisas de uma maneira que acaba por se sentir culpada do que aconteceu. Ou se culpa a si própria ou culpa aos outros. E às vezes é por isso que nem falam dos porque têm vergonha, portanto acham que Uhum. o principal culpado sou eu próprio, portanto as pessoas não vão entender, a culpa é minha. Por que será que acontece mais nas mulheres, doutora? Não direi que terá a ver com alguma fragilidade emocional, porque não tem. Em termos de percentagem até de aparecimento do quadro, a diferença até é estatisticamente significativa, cerca de 9% na população assim, geral, ao longo da vida, mas 11% na mulher, por exemplo, e 5% no homem, mais ou menos. Ou seja, acaba por ser mais na mulher. Isto tem a ver também com os traumas a que são expostas, mas isso não é linear, porque também podem estar expostas a uma situação, uma catástrofe natural, e, portanto, é válido para homem e mulher. Mas aqui terá a ver também com a parte hormonal, com a influência que os estrogénios, no caso da mulher, terão sobre o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal que comanda, no fundo, que faz esta neuromodulação do circuito do medo, da ansiedade. E, de facto, o estrogênio influencia aqui um bocadinho negativamente para algumas coisas. Acabam por ficar um bocadinho mais fragilizadas nesse sentido e acabam por, muitas vezes, pedem ajuda de uma maneira diferente dos homens também. E, portanto, se não houver o suporte
necessário na altura, ou expectável, ou também ajuda, porque haver um bom suporte social e familiar é um fator protetor muito bom. E no caso das mulheres e no caso da violência sexual, isso é muito, muito importante logo no início. Restabelecer àquela mulher a sensação de controlo sobre si própria e sobre o meio. Portanto, tentá-la deixar que ela decida o máximo de coisas possível, sobretudo naqueles procedimentos pós, não é? Sim, Aqueles sim. da medicina legal, etc. Portanto, tudo o que é mais complicado. Portanto, aí acaba por ser um bocadinho diferente dos outros traumas. Aí, de facto, devemos intervir o mais rapidamente possível. Não tanto se calhar já um psiquiatra, mas até mesmo uma equipa de suporte, enfermeiros que possam estar lá na medicina legal, tentar dizer o que é que vai encontrar, de que forma é que pode reagir e saber dizer que não ou que sim. Portanto, Claro. tentar restabelecer o controle. Coisa que não é assim tão importante, digamos, nos outros tipos de traumas. Ou seja, nós também não estamos lá e não temos que intervir logo. Logo. Uhum. Não é bem assim, não é? E não é bem assim porque, no fundo, todos nós, se estivermos expostos a um trauma, vamos reagir de alguma maneira. Sim. Há uma vivência grave, não é? Uma catástrofe, um tsunami, um acidente grave. Todos nós temos reações. E são reações emocionais expectáveis. Ou seja, não são anormais. São reações normais a vivências, essas sim anormais. Essas é que estão fora daquilo que é suposto. E, portanto, nós reagimos de uma determinada maneira. E também é suposto que isso aconteça durante um determinado período e que depois se esbata e que façamos a nossa vida normal. Grande parte das pessoas não desenvolve perturbação de stress pós-traumático. Ok. Portanto, vão voltar à sua vida normal. Têm uma reação, têm uma perturbação aguda de stress e aquilo depois esbate. Muitas vezes sem medicação, porque não há nenhuma medicação profilática para prevenir. Não há. Ou seja, não devemos psicopatologizar, como nós dizemos, este tipo de sintomas. Não devemos estar lá a intervir logo, mas sim quando é necessário. Pronto, e portanto isso é importante nestes casos. Existem casos de insucesso, doutora, em que realmente não conseguem dar a volta por cima, não conseguem ficar... Existirão, não é? melhorar, Existirão sim. sempre casos de insucesso, casos de tentativas de manejo terapêutico sucessivas, por exemplo, em que a pessoa não se dá bem com este ou aquele fármaco e, portanto, acabamos por prolongar um bocadinho o próprio tratamento farmacológico até haver bons resultados. Cada pessoa reage de uma determinada forma aos medicamentos e, portanto, nós acabamos por... Aquilo que funcionou numa pessoa não é certo que funcione na outra. E, embora seja expectável que sim, que vá acontecer, que a pessoa melhore, há muita coisa que interfere. Há o ambiente em casa, há o ambiente profissional. Há imensas coisas na vida das pessoas que realmente ajudam ou não a que a pessoa dê a volta por cima e que consiga, com a ajuda dos fármacos, seguir em frente e ter menos sintomas, quanto mais não seja, ter mais qualidade de vida. Pronto, isso é importante, mas acho que ao longo do tempo há muitas perturbações de stress traumático que são crónicas, de facto, mas que com o devido apoio acabam por melhorar bastante, sim. Doutora, para terminar, qual é o melhor conselho que podemos dar a pessoas que nos estejam a ver neste momento e que por acaso estejam a viver um momento como este? Ventilar as emoções é importante. É importante procurarmos aqueles que... Isto tem a ver um bocadinho com a personalidade das pessoas, muitas vezes. Mas é importante procurarmos suporte daqueles que nos são queridos, sejam eles familiares, sejam eles amigos, mas procurarmos esse suporte, não guardarmos tanto para nós. Lá está, um bocadinho na linha da culpabilização e da vergonha. Isso é muito importante. E para a família, por exemplo, que vê ou que vê o ente querido a passar por essa fase, lá está um bocadinho na linha do que eu estava a dizer. Não tornar tudo patológico. É normal que aconteça alguma coisa. É normal que a pessoa grite, chore, não durma. Podemos aliviar um bocadinho os sintomas, porque se a pessoa não dormir, também não pode estar sem dormir Claro. 3, 4 dias, 5 dias seguidos, não é? Podemos aliviar um bocadinho os sintomas, mas não vamos iniciar uma medicação como noutros casos, não é? E, portanto, acho que o melhor conselho é mesmo este, é procurarmos quem gosta de nós e não termos vergonha de falar, não termos vergonha de falar dos nossos medos, daquilo que pode acontecer, e se não há amigos, se não há família, infelizmente, em alguns casos, pelo menos procurar o apoio, o suporte de alguém. E eu acho que, de facto, os cuidados primários nesse aspecto são muito importantes, porque são, não é, no fundo, acompanham a família e aquela pessoa ao longo da vida e, portanto, acho que haverá alguém a quem recorrer. A pessoa pode não ter coragem para. E pode depois tentar, como estava a dizer,
beber um bocadinho para esquecer, tomar este ou aquele comprimido que a amiga disse. Pois. Pronto, isso acaba por ser e muitas vezes atrasar e agravar a sintomatologia. Sim. Muito bem, doutora, muito obrigada. Até já. Obrigada eu. A doutora Sandra Neves vai continuar connosco na terceira e última parte do programa, o programa onde abrimos as portas do consultório para receber todas as suas questões. Vou relembrar o nosso número antes de fecharmos, que está algures aqui, só um momento, que eu não sei de cor, 225-083-204 e o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos à sua espera. Um curto intervalo. Até já.